Olá, criptomaníacos! Será que você caiu na pegadinha do Lulinha? Criptomoedas são ativos muito difíceis de serem rastreadas. O governo não consegue fiscalizar exatamente o quanto você possui e o que você está comprando. Então qual foi a jogada? Se fazer de amigo. Companheiro, você que possui criptomoedas pode ficar tranquilo e declarar suas criptomoedas para o governo, porque não iremos te cobrar imposto se você movimentar menos de 35 mil reais por mês. Logo, você pensou, por que eu vou arriscar ser considerado um criminoso, um fora da lei, se eu não vou pagar imposto? É claro que eu vou declarar. Sabe de nada, inocente! O governo não é seu amigo. Políticos não estão aqui para ajudar os mais pobres. O Estado só existe para roubar o seu patrimônio. Políticos querem tirar a sua propriedade e passar para o nome deles. E não sou eu que estou falando isso. São os próprios políticos. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. Ah, Guilherme, mas existem exceções, existem políticos bons, políticos liberais, políticos que estão a favor do povo e da redução de impostos. É mesmo? Quem é o ídolo da vez? O Milei na Argentina? Olha só o grande Milei aí. Está propondo agora regulamentação pesada sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin. Mas ele não é o liberal, ele não é o cara que vai evitar aí taxação, impostos. Não se engane, ele é político, ele está dentro da máquina estatal, ele precisa receber dinheiro roubado, ter o dinheiro para ser sustentado, assim como todos os outros parasitas. Existem parasitas mais nocivos e menos nocivos, mas todos são prejudiciais. Jamais idolatre um político. Jamais idolatre alguém que rouba o teu dinheiro, que toma o seu dinheiro sem o seu consentimento. Não, eu não apoio, eu não quero dar meu dinheiro para isso. Não interessa, ele vai tomar o teu dinheiro. Esse cara não é teu amigo. E o que são as criptomoedas, se não uma forma de você escapar do controle desse político? Tornar ele incapaz de meter a mão no teu dinheiro para fazer com o teu dinheiro aquilo que ele bem entender. Então, todos eles, de alguma forma, vão combater criptomoedas. Pouco a pouco, quanto mais pessoas têm acesso a criptomoedas, migram para as criptomoedas, menos dinheiro eles têm na mão. E dados como esse aqui, Banco Central acende o alerta com alta de 110% em compra de cripto por brasileiros, assusta muito o governo. Porque se as pessoas estão tendo mais criptomoedas, elas estão tendo menos reais. E como controlar o brasileiro se ele não está usando real? Do que vai adiantar o governo imprimir mais notas de reais para gerar inflação, tomando o seu poder de compra para o Estado, se você não tem real? Ele não consegue ter acesso ao seu poder de compra. Aí não faz sentido. Então você está mexendo ali no bolso tanto do rei quanto dos amigos do rei, que são os bancos. Fundos de investimento, em especial os multimercados, vêm batendo recorde de resgate ano após ano. Olhem esse gráfico da XP que mostra que cada cor representa um ano e o fluxo aqui de resgate de fundos multimercados. Vocês percebem que até o ano de 2020, a gente tinha aqui uma situação ou positiva, como em 2019, essa linha azul, ou pelo menos 0 a 0, né, andando de lado. A partir aqui de 2023, a linha amarela, vocês percebem que o resgate dos fundos multimercado chegou num nível absurdo, passando dos 30% de resgate em 2023, no ano passado. E nesse ano, que é essa cor aqui azul, que ainda não acabou, né, tá no começo do ano, também já começa com uma queda de 10%, ou seja, ainda mais acelerada do que do ano passado. As pessoas estão resgatando seus investimentos em ativos tradicionais e também em reais para migrar para onde? Para migrar para criptomoedas. E o Estado está muito preocupado. E o que políticos fazem para desincentivar alguma coisa? Pessoas estão fumando muito. O que eu faço? Aumento impostos no cigarro. Pessoas estão bebendo muito. O que eu faço? Aumento o imposto na cerveja. Mas se é para desincentivar o consumo, por que tem imposto no remédio? Idosos recebem aposentadoria.
E daí qual foi a solução brilhante para desincentivar criptomoedas? Aumentar impostos. Governo Lula anuncia que quer aumentar para 22,5% os impostos para todos os usuários de Bitcoin no Brasil. Após criar um imposto de até 15% para o Bitcoin e as criptomoedas em exchanges fora do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que pretende aumentar os impostos para todos os usuários de criptomoedas. Segundo informação compartilhadas com o Cointelegraph e também com a Folha de São Paulo, o governo quer que todos os usuários que tenham Bitcoin em exchanges nacionais, como o Mercado Bitcoin e Foxbit, entre outras, paguem mais impostos. Segundo anunciou o governo, a proposta não é criar um novo imposto. Ah, que legal! Mas aumentar ainda mais as taxas para os usuários que possuem criptoativos. A ideia do governo é fechar o cerco com aqueles que estão usando criptoativos para driblar o pagamento de imposto de renda. Mas espera aí, criptomoedas não tinham imposto, nem era considerado moeda, nem era considerado ativo pelo governo, não era nada. Vocês falaram pra gente que até 35 mil não precisava pagar imposto. Agora você transacionar até 35 mil é driblar o imposto. Mas espera aí, você mesmo tinha dito que não tinha problema declarar porque a ideia não era cobrar imposto. Agora você me diz que se eu transacionar menos de 35 mil, eu estou driblando um imposto que nem era para existir. E você caiu. A medida, se aprovada, poderá começar a valer já no ano que vem. Mas não se desespere. Na vida, toda ação gera uma reação. E a reação, quando falamos sobre criptomoeda, é muito interessante. Na realidade, o tal do desincentivo do governo com relação a criptomoedas pode ser um grande incentivo para que você use criptomoedas para o que elas foram criadas. Um dinheiro criptográfico. Cripto significa que ninguém fora de uma transação deveria saber. E hoje sabem porque o senhor aí, atrás dessa tela de celular ou de computador, utiliza exchanges centralizadas. Utiliza empresas que são obrigadas, porque são ameaçadas pelo governo, a passarem os seus dados. Mas se passar ali por dentro significa que você vai levar uma mordida de 22,5%, talvez você decida não usar empresas centralizadas. Então vamos abrir aqui esse gráfico que mostra o fluxo em reservas de exchanges em 30 dias. Então, na média de 30 dias, a gente percebe como é que está esse fluxo dentro das exchanges. E olha só, pessoal, como está vermelhão aqui. Isso aqui indica o quê? Saque das exchanges centralizadas. As pessoas estão tirando os seus bitcoins e criptomoedas das exchanges, num nível não visto desde a quebra da FTX. Uma das maiores corretoras do mundo. A FTX faliu aqui em novembro de 2022, fazendo com que muitas pessoas, assustadas com a possibilidade de outras exchanges, de outras corretoras também falirem, tirarem as suas criptomoedas das corretoras. Só que agora nós não temos nenhuma corretora falindo. Nada disso sendo comentado. Então, o que está fazendo aqui pessoas tirarem tanto os seus bitcoins de dentro das corretoras? Não sei. Mas nós temos aqui alguns incentivos acontecendo para que as pessoas não usem corretoras centralizadas. E o que vai acontecer se começar a faltar Bitcoin e outras criptomoedas dentro das corretoras? A tendência é que o preço suba, porque você não tem oferta daquilo que está sendo procurado. A gente tem, por exemplo, agora vários fundos, vários ETFs querendo comprar quantidades imensas de Bitcoin, mas não tem Bitcoin nas corretoras. E daqui a 10, 15 dias, teremos o halving do Bitcoin, reduzindo a oferta gerada por mineração de Bitcoin pela metade. Tudo isso gera um choque de oferta. Mas talvez quem esteja sacando das exchanges não seja eu, você, pessoas comuns, e sim um grande fundo de investimento. Para verificar isso, vamos analisar como estão as carteiras. A gente está tendo um aumento no número das carteiras que possuem saldo em Bitcoin ou uma redução? O gráfico aqui mostra para vocês o que está acontecendo. Estamos em recorde histórico no número de endereços de Bitcoin com saldo acima de zero. Portanto, mais pessoas, mais indivíduos com carteiras de Bitcoin com saldo acima de zero. É o crescimento da autocustódia, de você guardar o seu próprio dinheiro. Obrigado, Lulinha. E bem, se a gente está conseguindo escapar do bandido, o bandido não está tendo acesso ao nosso dinheiro, como que ele vai fazer para ter mais dinheiro? Ele precisa imprimir mais moeda.
Só que é difícil imprimir mais moeda se tem alguém lá no Banco Central evitando isso. Então a ideia é qual? Você precisa tirar essa figura lá do Banco Central e colocar um amiguinho da galera que faça o que você quer. Ou seja, ligue a impressora, imprima real e pague as contas. Mais ou menos a tática que outros governos da esquerda fizeram na América Latina. Por exemplo, a Argentina, recentemente, antes do Milei, né? A tática era justamente essa, imprimir dinheiro. Venezuela também. Todos esses países de esquerda na América Latina usam o mesmo esquema. Imprimir moeda, desvaloriza a moeda, não interessa, mas paga a farra. Só que, como eu falei, existiu o Campos Neto ali no Banco Central evitando que isso acontecesse. Então a ideia agora é a gente antecipar a transição na presidência do Banco Central. Retira essa figura que está impedindo você de ter acesso a mais dinheiro e coloca alguém que seja amigo do esquema. Até o próprio Campos Neto já está defendendo antecipar essa transição. Então, esperem que, em breve, o real perderá muito valor em relação ao dólar e, principalmente, em relação ao Bitcoin. E a pergunta que eu te faço é, você vai pagar a farra? Você vai ficar com reais na mão para bancar isso? Ou você vai mudar para uma moeda que te protege do bandido? Ah, Guilherme, você é muito dramático, eu prefiro acreditar no governo, então eu vou te dar fontes do governo. Estou aqui no site do IBGE. IBGE você confia, né? Vamos aqui, ó, que legal, ele está falando sobre inflação. O IBGE está te explicando sobre inflação, para que serve o IPCA, o NPC, barará, barará. E aqui na frente, pessoal, curiosidades do IPCA. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. Entre 1980 e 1994, o índice acumulado foi de 13 trilhões de inflação. Sim, aqui no Brasil, o IBGE está falando para você que em 14 anos, ou seja, de 80 a 94, o índice de inflação foi de 13 trilhões de por cento. 13 trilhões de por cento. É o Venezuela? Não, é o Brasil. E agora a gente está vendo a substituição de um governo que tomava conta da inflação para um que quer inflação para se sustentar. Quem te explicou aqui foi o IBGE, tá? Não tem nada a ver com isso. E eu sei que nesse ponto você já está questionando. Guilherme, tá bom, muito bonito o que você está falando, mas como que eu compro Bitcoin sem passar por dentro de uma exchange centralizada? Bom, você precisa usar um P2P, ou seja, uma outra pessoa, para fazer uma transação com você. Ah, mas eu não conheço ninguém. Existem diversas plataformas de P2P, ou seja, que conectam um lado que quer comprar com um lado que quer vender, e isso acontece sem uma empresa no meio. Ou com uma empresa no meio que assuma o risco. Eu não vou indicar absolutamente nada para vocês, porque não coloco minha mão no fogo por nada que existe no mercado. Isso é algo de confiança. P2P tem que ser alguém da sua confiança. Existem vários no mercado aí. Sempre comece com transações de valor muito pequeno, porque você tem que testar, realmente verificar se o cara é confiável, e ao longo do tempo você vai aumentando se for necessário. Mas, por exemplo, no próprio Twitter você encontra coisas absurdas, pessoal, tá? Que vocês não devem usar de forma nenhuma, porque sei lá se isso é ilegal, entenderam? Mas existe, por exemplo, aqui, ó, Spike to Spike, P2P de forma fácil. Então tá aqui o bichinho aqui, ó, mandando o dedinho do meio, que maravilha, e do site spiketospike.com, eles mostram aqui embaixo, por exemplo, como fazer, ó, deixa eu botar no mundo aqui, tá? Como você usa, basicamente você pode usar Pix, transferência bancária, TED, sei lá o que, sei lá como é que funciona esse negócio aqui. Eles explicam no videozinho aqui. Não ganho nada para falar sobre isso. Nunca usei na vida, não sei se funciona, mas estou dando um exemplo para vocês. Tem várias pessoas que seguem aqui da comunidade brasileira, inclusive 38, todo mundo aqui, ó. Bom, não conheço, tá, pessoal? E como vocês sabem, né, isso deve ser muito perigoso, não deve ser utilizado. Mas estou falando assim, vocês podem pesquisar coisas somente por educação, tá, pessoal? Pra vocês aprenderem sobre o mercado e, no caso aqui, essas empresas terríveis, elas provavelmente não fazem aí declaração e podem sofrer grandes problemas. Afinal, estão permitindo a pessoas terem acesso a algo valioso, sem o controle do Estado. Então eu gostaria de fechar esse vídeo aqui com uma homenagem. Hoje completamos o aniversário de 91 anos da Ordem Executiva 6.102 nos Estados Unidos, que tomou o ouro de todos os americanos, confiscou o ouro de todos os americanos. Estão vendo aí na tela, né? A ordem do presidente, que no caso aqui eu acho que era Roosevelt, né? E lá em 1933, tomando moeda de ouro, tomando certificado de ouro de todo mundo aí, porque
esse tipo de ativo tem que ficar na mão do Estado, pessoal, tá? O Estado é o nosso amigo aí que toma conta das coisas de valor da sociedade e ele dá um certificado pra gente, ele dá um papel, né, que é um papel moeda, e que você tem que confiar nesse papel aí, que esse papel aí é o que tem valor, o ouro não, o Bitcoin não. Então, gostaria de terminar com essa homenagem aqui à data comemorativa de 91 anos de que confiscaram o ouro das pessoas, e pensando aí também no confisco que o governo faz em relação aos Bitcoins, muito bem feito, né, que tem que ser feito aí, porque isso é um risco para as pessoas poderem cuidar do próprio dinheiro. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.